Seja bem-vindo ao canal. Se gostar, dê um joinha clicando aqui e ajude a crescer nosso canal. Quer ficar por dentro do que acontecerá nos próximos capítulos? Acesse nosso site clicando aqui. Nele você encontrará as últimas postagens do resumo das próximas semanas. Aqui você baixa nosso aplicativo grátis do site para Android. Siga nosso site clicando aqui. Sexta-feira, 19 de agosto, a programação divulgada pela emissora indica que o capítulo não será exibido. No capítulo 207, segunda-feira, 22 de agosto, Ivonete diz a Vilma que Tomás vai confirmar o depoimento de Darlene, dizendo que ouviu Vilma falar que paga Mercedes para tirar Rafa e Vivi de Pedro. Vilma vai tirar satisfação com Tomás e ele se preocupa, pensando no que deve fazer. Marreta está irritado com o fato de ter que ir à audiência depor a favor de Mercedes. Beatriz chega e o aconselha a fazer isso para que ele não se complique com a justiça e, assim, não atrapalhar o plano do assalto. Carolina e Pedro chegam ao apartamento de Vilma para visitar as crianças. Tomás chega na sala e fala que não vai confirmar o depoimento de Darlene. Mercedes diz que está com medo de Marreta, mas Vilma diz que ele só ameaça. Carolina, Ivonete e Pedro ficam indignados com o que Tomás falou. Ele diz que se fizer o que eles querem, vai perder a confiança de Vilma. Carolina, Pedro e Ivonete não se convencem com o argumento dele. Tomás diz que vai pensar. Eurico orienta Glória para morar na pensão de Tuquinha. Ivonete diz que se Tomás não depuser a favor de Pedro, ela não vai mais ficar com ele. Gabriel pede para Júnior ajudá-lo a descobrir quem é seu pai. Darlene vai morar na pensão. Lipe e Lincoln voltam para a delegacia de Fausto. Lipe chega falando com Fausto como se fossem amigos e Fausto dá um corte em Lipe, dizendo que logo mais ele vai para o presídio. Arlete vai tirar satisfação com Tomás e acha que ele está mentindo novamente. Tomás explica que não é igual à sua mãe e que quer fingir parceria com ela para que ela lhe confesse seus crimes e ele possa colocá-la na cadeia. Arlete entende, mas pede que ele pense bem no que será melhor para todos. Júnior aconselha Raíssa a contar para Gabriel a verdade sobre o estupro que ela sofreu. Guilherme e Michele chegam no quartel para gravar com os bombeiros. Glória fala para Michele, Guilherme em casa que não tem vontade de casar, somente de namorar muito. Vilma desce para a garagem para pegar seu carro. Quando arruma o retrovisor do carro, vê dois olhos refletidos no espelho. Ela se vira para trás e vê Xavier, com uma parte do rosto deformado e uma arma na mão. Xavier diz que veio dar o troco em Vilma. No capítulo 208, terça-feira, 23 de agosto, Xavier manda Vilma dirigir o carro. Suelen diz a Carolina e Arlete que não vai perdoá-las por terem a acusado de ser a incendiária. Xavier pede para Vilma deixá-lo dirigir. Xavier a acusa de ter colocado fogo na delegacia e Vilma diz que não foi ela. Ele se irrita, achando que ela está querendo enganá-lo mais uma vez. Vilma diz que se ele quisesse matá-la, já teria feito. Xavier atira no braço de Vilma. Joaquim e Rafa fazem as pazes. Vilma diz que Xavier está cometendo um grande erro. Xavier atira novamente e a bala pega de raspão no outro braço de Vilma. Ela diz que foi o incendiário misterioso quem colocou fogo na delegacia e que enviou uma carta para ela. Xavier não acredita. Vilma pede para ele checar com algum amigo dele da delegacia. Xavier aponta a arma para Vilma e gira ao tambor. Ele fala que o destino vai responder se ele deve dar uma chance para ela ou não. Vilma fica assustada. Xavier aperta o gatilho e a bala não sai.
Ele diz que Vilma é uma bandida de sorte. Xavier dá uma corunhada em Vilma e a coloca no banco de trás do carro. Vivi diz para Cíntia que não quer mais namorar com Demoro. Enquanto Vilma está desmaiada, Xavier para em um local e pega um pano grande. Carolina pede desculpas para Beatriz por estar acusando-a de ser a incendiária, sem ter provas contra ela. Xavier enrola Vilma no pano, atira do carro e a leva para dentro de uma espécie de muquifo. Pedro comenta com seus amigos do quartel que está pensando em pedir transferência para trabalhar no Gemar. Vilma acorda, está amarrada e gemendo de dor. Xavier pede que ela conte da carta do incendiário. Vilma conta tudo. Xavier diz que vai correr atrás dessas informações, mas, se Vilma estiver mentindo para ele, ele vai matá-la aos poucos. Xavier liga para Fausto, fingindo ser um jornalista, e pede informações do caso dos incêndios. Ele pergunta da gravação do incendiário misterioso. Fausto diz que não pode fornecer informações. Xavier desliga e Fausto fica pensativo. Vilma tenta escapar, mas acaba desmaiando. Thelma chega no ferro velho e diz que Raíssa e Júnior não vão ficar juntos de jeito nenhum. Marreta fala para Thelma que ela não está bem da cabeça. Vilma acorda e tenta alcançar o telefone. Ela disca os números com dificuldade. Júnior convence Gabriel a conversar com Raíssa. Mercedes atende o telefone e ouve uns gemidos. É Vilma do outro lado da linha, que está amordaçada. Mercedes acha que é um trote e desliga. Vilma chora. Raíssa conversa com Gabriel e ele diz que precisa ficar sozinho porque está confuso com o que aconteceu. Xavier chega e vê que Vilma tentou escapar. Ele tira a mordaça e Vilma pede que ele não a mate. No capítulo 209, quarta-feira, 24 de agosto, Xavier diz para Vilma que um amigo dele da delegacia, Beto, confirmou da carta e da gravação do incendiário misterioso. Vilma fica aliviada. Xavier diz que ele vai levá-la a uma clínica e depois ela pode ir para casa, porém tem que falar para todos que foi assaltada. Xavier diz que só vai manter Vilma viva para ajudá-la a capturar o incendiário misterioso. Xavier dá um soco em Vilma, que desmaia, para que ela saia de lá sem saber onde é o seu esconderijo. Pedro compra um rádio novo para Vivi e um computador para Rafa. Ele diz que não vê a hora de chegar à audiência e os irmãos voltarem para casa. Casé chega na pensão tarde e diz para Suelen que foi beber com o pessoal do quartel. Suelen fica com ciúmes. Vilma chega e conta que foi assaltada para seu pai em Mercedes. Ivonete acorda e vê que Tomás não está na cama. Ela desconfia que ele fugiu para não depor na audiência de Mercedes. Pedro se arruma para ir à audiência. Glória chega à pensão para se hospedar. Suelen não gosta. Xavier liga para Vilma e diz que está precisando de dinheiro. Chega a hora da audiência. Tomás e Marreta não estão presentes. Na audiência, Mercedes fala que deixou sua vida de lado para cuidar de seus sobrinhos, pois ficou sabendo, através de uma amiga de infância, Dona Vilma, que eles estavam indo para um caminho errado. Pedro fala que Mercedes nunca procurou os sobrinhos e que Vilma paga Mercedes para falar que está preocupada com eles. Pedro diz ainda que Vilma chantageia Carolina para lhe entregar sua parte na fábrica, em troca das crianças voltarem a morar com ele. Fausto visita Vilma e diz que sabe que foi Xavier quem a sequestrou. Vilma nega. Tucuinha, Suelen e Ivonete dão seus depoimentos na audiência. Lourdes diz que Raíssa fez mal em não contar para Gabriel que foi estuprada. Glória diz a Casé que ele é lindo, mas que homem comprometido para ela é igual a mulher.
Darlene dá seu depoimento e conta que ouviu uma conversa entre Vilma e Mercedes em que Vilma disse que pagaria Mercedes para ficar com a guarda dos sobrinhos. O juiz pergunta se somente Darlene presenciou esta conversa e ela responde que Tomás também estava presente. Todos esperam que Tomás apareça na audiência. Beatriz se descontrola em seu depoimento e parte para cima de Mercedes. Os guardas a colocam para fora. Tomás chega esbaforido na audiência. Todos ficam tensos, sem saber se ele vai confirmar o depoimento de Darlene, ou não. No capítulo 210, quinta-feira, 25 de agosto, o juiz diz a Tomás que ele deve falar somente a verdade no tribunal. A advogada de Pedro pergunta se Tomás presenciou a conversa de Mercedes e Vilma, em que sua mãe diz que paga Mercedes para tirar os sobrinhos de Pedro. Tomás diz que nunca ouviu essa conversa. Ivonete se exalta e chama Tomás de traidor e safado. O juiz manda Ivonete embora e suspende a audiência. Tomás vai atrás e pede desculpas a Pedro. Glória procura seu quarto na pensão. Ela abre a porta de um dos quartos e dá de cara com Thelma, que está pichando as paredes do quarto de Júnior escrevendo "Você é meu, eu te amo". Glória diz que vai levá-la à delegacia. Casé chega e ajuda Glória a segurar Thelma. Ivonete dá um tapa na cara de Tomás, ele tenta se explicar, mas ela o chama novamente de traidor e mentiroso. Fausto manda prenderem Thelma. Vivi discute com Vilma e Mercedes. Vivi ameaça dar um tapa em Vilma, que segura seu braço e diz que vai lhe dar uma surra caso ela lhe encoste um dedo. Vivi chora. Beatriz fala para Ivonete que nunca acreditou que Tomás tivesse realmente mudado e saído da barra da saia da mãe. Ivonete fica decepcionada. Raíssa diz a Júnior que tem medo do que Thelma pode fazer com ela e Gabriel. Tomás tenta se explicar para Rafa e Vivi, mas eles não acreditam. Michele diz a Roseclair que ela quer engravidar de Guilherme. Brito fica feliz com a notícia de ser avô. Júnior não gosta de saber que Raíssa não contou a Gabriel que foi estuprada. Oficiais de justiça chegam ao Ferro Velho e pedem para Marreta comparecer ao tribunal com eles ou será preso. Vilma se encontra com Xavier e lhe entrega dinheiro. Demoro vai à prisão falar com Lincoln. Ele pergunta se Lincoln não se lembra de nada que possa ser usado contra a Vilma. Marreta dá seu depoimento na audiência. Rafa dá seu depoimento e fala que não gosta de Mercedes. O advogado de Mercedes conclui para o juiz que ele só começou a não gostar de Mercedes após Pedro acusá-la de receber dinheiro de Vilma. Cíntia revela para Demoro que está grávida de Guga. Vivi presta seu depoimento e emociona a todos, falando bem de Pedro. Cíntia chora e Demoro diz que vai com ela no médico, já que ela não quer contar para ninguém que está grávida. Marreta diz para Mano que vai pegar Mercedes, porque deve isso para o Antônio. Uma semana depois, Pedro e Mercedes esperam ansiosos a decisão do juiz. No capítulo 211, sexta-feira, 26 de agosto, o juiz concede a guarda de Vivi e Rafa para Mercedes, alegando que as crianças já ficaram em situações de risco estando sob os cuidados de Pedro. Pedro chora compulsivamente. Carolina, Vivi e Rafa choram. Mercedes sorri, irônica. Diego e Manos desconfiam que Marreta saiu para fazer algo contra Mercedes. Vilma recebe a notícia que Mercedes ganhou o processo e comemora. Guga e Dionísio reprovam a atitude dela. Dionísio humilha Vilma e diz que tem vergonha de ser seu pai. Vilma se segura para não chorar e fica realmente sentida com as palavras do pai. Brito escuta uma conversa de Demoro com Cíntia e acha que é Demoro quem será pai que Vivi está grávida.
Guilherme e Michele falam sobre o tratamento de gravidez para soropositivos. Pedro bebê, revoltado, no quarto de Vivi. Arlete tenta falar com ele, que pede que ela o deixe sozinho e diz que ele devia ter jogado contra a Vilma com as mesmas armas que ela usa. Ivonete diz a Tomás que foi uma pena ela ter dado todo o seu amor a um homem ganancioso. Tomás jura que Vilma vai pagar por tudo e só por isso não podia ajudar Vivi e Rafa na audiência. Ivonete não acredita. Marreta chega ao prédio de Vilma e mostra uma arma ao porteiro e pede que ele dê um jeito de mandar Mercedes descer na portaria. O interfone toca na casa de Vilma e o porteiro diz a Mercedes que a carteira dela caiu e está na portaria. Mercedes desce e Marreta aponta-lhe a arma, mandando-a entrar no carro. Mercedes entra no carro e Marreta dá a partida. Guga atende o interfone e avisa Vilma que Mercedes foi sequestrada por Marreta. Margaret desmaia quando Brito conta que Demoro será papai. Dionísio avisa Beatriz que Marreta sequestrou Mercedes. Júnior vê Thelma andando na rua e vai falar com ela. Thelma diz que só vai parar de infernizar a vida de Raíssa se ele voltar para ela. Júnior agarra Thelma pelo braço, com força, e diz que ela é louca, que ele nunca mais quer ficar com ela. Thelma se irrita e começa a gritar socorro, como se Júnior a estivesse atacando. Um homem forte que passa na rua, bate em Júnior, o chamando de covarde. Thelma sai correndo. Marreta leva Mercedes ao ferro velho. Ele pega a arma e se emociona falando de Antônio. Marreta aponta a arma para ela. Beatriz chega e diz que a polícia está chegando ao ferro velho. Marreta ignora e continua apontando a arma a Mercedes e falando de Pedro, Rafa, Vivi e Antônio. Fausto chega e pede para Marreta se entregar. Marreta diz que vai matar Mercedes antes. Fonte: Chamas da Vida, novela da Record, resumo dos próximos capítulos. Quer receber uma mensagem assim que postarmos os próximos resumos? Depois de se inscrever, clique aqui. Marque essa opção clicando aqui. Clique em salvar. E não se esqueça de dar um joinha para ajudar o canal.